Fala pessoal, tô de volta para mais um Giro do Gigante aqui no canal do Pedrosa, dessa vez para a edição dessa sexta-feira, dia 10 de janeiro, e a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre os reforços que estão chegando aí no Vasco. A gente também vai comentar sobre as declarações do Pedrinho, que ele falou ontem no evento de lançamento do Campeonato Carioca, e muito mais. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Como eu sempre peço para vocês, deixe seu like nesse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola lá no Gigante da Colina. Começando a falar sobre as declarações do Pedrinho, ontem aconteceu o evento de lançamento do Campeonato Carioca de 2025 e o presidente do Vasco conversou com a imprensa que estava no local. Perguntado sobre a venda da SAF, ele deu algumas respostas e eu vou ler para vocês. Ele falou o seguinte: é repetitivo e chato, mas é o que eu tenho que ser. Quando as pessoas falam que eu tenho que cobrar qualquer investidor, eu não cobro porque isso não faz parte de uma negociação. Como que eu vou chegar no investidor e dizer, dá para você fazer uma proposta? Isso não existe. As pessoas falam que eu não tomo iniciativa. A minha iniciativa não é essa. O que eu tenho que fazer é passar todos os números que já passamos para quem assinou o NDA e esperar uma avaliação dos investidores. Dito isso, a gente fica na expectativa de que eles façam uma proposta ou recuem de vez até para tirar a expectativa criada pelos torcedores. Essa foi a resposta do Pedrinho para a imprensa que estava lá no evento de lançamento do Campeonato Carioca em relação à venda da SAF do Vasco. Lembrando que ainda não existe nenhuma proposta formal na mesa do Vasco para poder vender a SAF que está aí nesse processo de venda após a quebra do contrato com a 777. Na última vez que o Pedrinho comentou sobre esse assunto da venda da SAF, ele afirmou que tinham 5 investidores interessados na compra e 3 deles já tinham assinado o NDA. Antes disso, ele continuou a responder sobre o assunto. Em que pé está? Todos eles praticamente no mesmo nível de avaliação. Não sei qual o número de membros das equipes para se debruçarem sobre os contratos e acelerarem o processo de leitura, para que eles tenham uma definição se vão ou não querer, que tipo de proposta vão fazer, qual o modelo. Caso não tenha nenhuma proposta, minha obrigação é honrar todos os compromissos. Lembrando que, assim como o Pedrosa trouxe aqui para vocês, em relação ao grego, a prioridade dele agora é o Nottingham Forest, que ele é dono do clube lá da Premier League, que está entre os primeiros colocados no campeonato inglês. E ele quer focar na janela de transferências do clube agora lá, principalmente porque o time dele está lutando pelo título da Premier League. Então, a compra da SAF do Vasco no momento não é uma prioridade para o grego, o Evangelos Marinakis. O Pedrinho também comentou sobre o Carille, novo técnico do Vasco, e sobre as movimentações do Gigante na Colina no mercado. Lembrando que o Vasco anunciou alguns nomes essa semana, como o Tietê, o goleiro Daniel Fusato e o zagueiro Lucas Oliveira. Segundo o Pedrinho, ainda tem outros nomes no radar que estão em negociação. Lembrando que o zagueiro Maurício Lemos também está muito perto de ser anunciado pelo Vasco. Mais uma vez, temos que identificar sobre a contratação do Carille os comentários que são pela avaliação do trabalho e a outra coisa são as pessoas que sobrevivem do caos do Vasco. A gente tem que separar bem isso. Carille é um cara muito vitorioso na carreira. As pessoas desmerecem muito isso. A leitura do Carille das posições carentes bateram com o que a gente já tinha identificado. A gente tenta acelerar alguns processos. Alguns a gente consegue, obviamente, como foi o Tietê. Outros demoram um pouquinho mais. Tivemos 2 saídas que rapidamente repusemos com alguns critérios. Jogadores de potencial de desenvolvimento, como o Lucas Freitas. Agora é a gente ser assertivo nas outras posições que já estão identificadas, já estão com os jogadores mapeados em negociação. Em relação ao Maurício Lemos, que está muito perto de ser anunciado pelo Gigante da Colina, ele falou o seguinte: eu aprendi que pelo menos só vou falar depois que estiver assinado. Aprendi que muita coisa é acertada de uma forma muito segura e acontece uma pequena coisa e as coisas não andam. Algumas posições estão em negociações, algumas um pouco mais avançadas, outras no início. Quando tiver assinado, vocês vão saber. O clube tem a expectativa de que segunda-feira ele já esteja treinando com o grupo, com o contrato assinado, exames médicos feitos, para que possa ser realizado esse anúncio de forma oficial do futuro zagueiro do Gigante da Colina. Para a reforma do CT do Vasco, que é uma das prioridades para essa temporada, o Pedrinho respondeu o seguinte: faz parte de todo o processo também para você atrair e contratar, porque os jogadores se falam, obviamente. Alguns jogadores optam por, de repente, clubes que pagam até um pouco menos, mas que têm uma estrutura melhor. Então, quando eu chego no CT e tenho a entrada, vejo que nada foi feito do que foi prometido, que estava em contrato, num valor específico de investimento, obviamente me assustou muito, mas eu tinha que arcar com outras prioridades.
Hoje mais cedo nós também confirmamos a informação da galera do GE.com em relação ao Adson. No final de 2024 ele precisou passar por uma cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia da perna esquerda. Acontece que ele vinha se recuperando bem, mas por conta de uma placa que foi preciso colocar para fixação da tíbia, ele vem sentindo incômodos. Então o período de retorno dele precisou ser atrasado um pouco. Agora o Vasco faz uma avaliação para saber se vai ser necessário a realização de um novo procedimento para retirada dessa placa. O Vasco não estipula nenhum prazo para retorno, mas a expectativa é que o Adson só volte a ficar disponível no final de fevereiro ou início de março, ou seja, nessa reta inicial do Campeonato Carioca, ele continua fora de combate. No SBT Sport Rio de hoje, o Pedrosa falou um pouco sobre a estreia do Vasco amanhã no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, que será com um time alternativo, porque o elenco principal ainda está se preparando com o técnico Fábio Carille, então esse time alternativo vai fazer a estreia no Campeonato Carioca com algumas peças conhecidas. Então, o Pedrosa falou sobre a provável escalação do Vasco contra o Nova Iguaçu para essa partida que será às 4h30 da tarde em São Januário e também sobre essa situação do Adson. Dá uma olhada. A gente vai ver a provável escalação do Vasco, do Pedrosa desmembrar aqui. A gente já viu a do Flamengo. Só tem um Pablo mais experiente ali no meio da garotada, de pratas da casa. O Vasco também com muitos garotos, mas a gente já vê alguns nomes aqui que o pessoal conhece, né? Alguns nomes já de jogadores mais experientes. Olha, o Pablo, garoto, base, Paulinho, da base, Lincoln, Luiz Gustavo, Vitor Luiz, é o lateral esquerdo já experiente, assim como o Zé Gabriel, que já é rodado, estava nos profissionais, Lucas Eduardo, JP, o pessoal também conhece, Maxwell Alegria, GB e o Serginho, que é outro experiente, com a opção ali do Bruno Lopes. O Pedrosa colocou que essa é a provável escalação, sim, porque hoje ainda tem um treinamento e pode mudar então esse time, né, Pedrosa? Teve uma atividade nessa manhã, então já teve agora, a gente está aguardando aqui para saber, porque é o último treino que define de fato o time, né? Então daqui a pouco vai pingar aí, se a gente não puder dar ao vivo, a gente vai dar lá nas redes sociais do canal do Pedrosa. São 3 mais experientes para dar uma bagagem aí nesse time, né? São até mais, né? Porque quem mais aí? Se a gente for colocar, vamos colocar aqui os caras que já estiveram no time profissional. Certo. Lincoln já esteve no time profissional, Vitor Luiz, Zé Gabriel, JP, o Alegria jogou alguns jogos como profissional no ano passado, no final do ano passado, GB e Serginho. Ou seja, tem 7 jogadores aí que já passaram pelo time profissional do Vasco da Gama. São jovens ainda e pratas da casa, né? Exato. O Serginho não. O Serginho é o atacante então, que... quem não é da casa, Vitor Luiz, Zé Gabriel e Serginho? Vitor Luiz, Zé Gabriel e Serginho. Tá, então são 3, como eu falei, do Pablo, o Flamengo tem um cara mais veterano, o Vasco com 3. O Alegria veio do Boa Vista também, mas é um garoto jovem ainda, mas é um garoto da base ainda. Chegou pra base, né? Entendeu? Mas qual é o principal foco do Vasco nesse momento, principalmente colocando Zé Gabriel e Serginho para jogar? São jogadores que não fazem parte do Vasco para a temporada 2025. Então, a chance do Vasco de botar uma vitrine nesses caras e eles conseguirem chamar a atenção de outros clubes é essa. É colocando para jogar no Campeonato Carioca. Não é o caso, por exemplo, do Vitor Luiz, que é um jogador que renovou seu contrato e fica nessa temporada tranquilo. É um lateral, inclusive, que é bem prestigiado dentro do elenco para ser um reserva ali do Lucas Piton e disputar a vaga com o Leandrinho. Eu destaco aí o Paulinho, lateral direito da base, que sempre foi muito bem elogiado, sempre foi um garoto que tem uma expectativa alta no futebol dele. Luiz Gustavo é um bom zagueiro também, é um garoto canhoto, sabe sair jogando. Lucas Eduardo e JP vão fazer uma boa dupla aí de meias, eu acho que são 2 jogadores interessantes. E o próprio GB, que a torcida do Vasco já conhece. Daí, a torcida do Vasco conhece praticamente todo mundo. Não tem ninguém aí que, meu Deus, eu nunca vi jogar. Se você acompanha um pouquinho da base do Vasco, você sabe quem são esses atletas aí. Então, acho que é um time que tem condições de, pelo menos, vencer o Nova Iguaçu nessa primeira partida. O pessoal que está voltando também do departamento médico, não era bom pegar ritmo? Como é que está a situação também? Olha, Porque o Jair tinha voltado, exato, né? Esse pessoal fica com a turma que vai jogar depois, né? Exatamente. Eles fazem parte do elenco principal, igual o Estrela também. É encarado como garoto para fazer parte do elenco principal. O Adson, que estava voltando do departamento médico, a cirurgia foi feita para corrigir uma fissura na tíbia que ele teve, mas ele vai demorar um pouquinho mais, porque desde a terça-feira, quando o Fábio Carille fez a entrevista, eu comecei a conversar com as pessoas, e aí, por que o Fábio Carille falou que o Adson ia demorar um pouquinho mais? Aí o GE deu essa notícia hoje, já estava com algumas apurações e consegui confirmar também.
o Adson colocou uma placa na tíbia, na canela, justamente para corrigir a fissura que ele tinha. E essa placa tem incomodado o Adson na hora de fazer as atividades dele. Então o departamento médico do Vasco nesse momento estuda retirar ou não a placa do Adson para que ele possa novamente fazer a preparação. Então o Adson só deve ficar pronto para o Vasco da Gama ali nos meados de fevereiro, no final de fevereiro, começo de março. Então, para esse primeiro momento, ele continua no departamento médico. E os outros jogadores são encarados realmente como jogadores do elenco principal. Então, assim, você só deve ver esses jogadores aí a partir do dia 20, 21, que o Vasco já vai estar com o elenco principal. Provavelmente ele quinta rodada do Campeonato Carioca, né? Rapaziada, lembrando sempre, a Golcase é a mais nova parceira do canal do Pedrosa. E se você quiser produtos licenciados, oficiais, ó, mochila, toma mochila, mochila do Vasco, copo do Vasco, garrafa do Gigante da Colina personalizada, carregador portátil, entre tantas outras coisas, é só você ir lá no site da Golcase, está aqui na descrição. Utilize o cupom Pedrosa para você ganhar um desconto especial lá. E a Golcase não tem pirataria, é só produto oficial licenciado. Você se ajuda, me ajuda e ajuda também o Vasco da Gama contra a pirataria, beleza? Golcase, cupom Pedrosa, vai lá. E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vai lá na KTO, aqui ó. Clica, aponta a câmera aqui pro QR Code e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Nessa sexta-feira, o time sub-20 do Vasco conseguiu a classificação para o mata-mata da Copinha. Apesar do empate, o terceiro seguido, né, o Vasco só empatou na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas por conta dos resultados dos outros jogos do grupo, o Vasco garantiu aí a vaga no mata-mata da competição. A partida contra o Nacional nessa sexta-feira terminou em 1-1 e o gol do Vasco foi marcado pelo Ramon de pênalti. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã, pós-jogo, tem live aqui no canal com o Pedrosa, então ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. E também, se você ainda não tá seguindo a gente lá no Instagram, segue @canal do Pedrosa, que tem a cobertura completa do dia a dia do Vasco. Valeu? Até a próxima, tamo junto!